assistem através desses laços invisíveis da internet. Então, primeiro eu quero agradecer ao convite dessa casa, formulado em nome de Jailson, agradecer também a recepção sempre muito amorosa, né, e cortês de Amauri, e estendo esses cumprimentos a todos os trabalhadores desse santo lugar. Que Deus esteja conosco. Parabenizo também pela escolha da obra, que nos serve, né, de balizamento, de base para as nossas reflexões dessa noite, que é a Antologia Mediúnica do Natal, uma obra em que vários espíritos, pela psicografia de Chico Xavier, expressam histórias que valem a pena para que a gente possa refletir. Eu achei muito interessante a mensagem que a Mauri leu do início da obra Pão Nosso, falando sobre essa prova de fogo, porque é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar um pouco sobre a história de Pedro, depois da sua desencarnação, quando ele finalmente se reencontra com o Messias, ele que tinha uma grande saudade daquele tempo, daqueles primeiros tempos em que ele convivia com o Mestre, e a sua prova de fogo não se encerra no corpo, com a finitude da vida física. Quando ele retorna ao mundo espiritual, o Mestre pede a ele a prova de fogo, né? Que é a prova difícil, a prova desafiadora do perdão daquele que nos faz mal, daquele que nos gera algum dano, algum agravo. E recordemos que essa temática, a temática do perdão, provavelmente era uma temática que estava, né, entre o gênero de provas dessa reencarnação de Pedro, porque mais de uma vez o Cristo dialoga com ele sobre isso. Recordemos daquela célebre passagem em que Pedro vai perguntar: mas quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão? Né? Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então é muito interessante, porque é realmente aquilo que seja o nosso objetivo principal nessa nossa existência física, para que a gente possa reavaliar, nos transformar, é uma prova de fogo porque é sacrificante, porque vai demandar muita abnegação, muita coragem, vai demandar de nós um esforço muito grande, né, de nossa parte, com o objetivo de que possamos estabelecer uma nova relação com isso que nos atormenta. Então, é nesse clima que convidamos a todos para que possamos refletir, especialmente nesses dias que se aproximam do Natal, na perspectiva de um Natal diferente. Um Natal nos moldes do Natal desse apóstolo, Pedro, sobre quem nós vamos conversar um pouco hoje. Quando todos os preparativos e o clima de comemoração do natalício de Jesus avança, movimentando o comércio, decorando as ruas, enternecendo os nossos corações, que possamos refletir sobre a pergunta que quase sempre ressoa no nosso interior. Jesus já nasceu em nossos corações? Se sim, quando foi que ele nasceu em nossos corações? Porque essas ressonâncias do Natal acabam falando em silêncio, como um convite à reflexão, ao amor, à paz, e nos conclama para que também nós possamos fazer algo, amando, libertando do erro, algum aspecto da nossa existência ou alguma pessoa que ombreia conosco nessa nossa caminhada, nesse processo de evolução espiritual, né? E Jesus nasce para cada um de nós quando singularmente nós temos a capacidade de abrir o nosso coração para expandir a nossa consciência imortal. Então vamos refletir sobre alguns casos muito conhecidos de todos nós que está presente nos evangelhos. Por exemplo, o caso da mulher flagrada em adultério. Pensemos sobre onde e quando Jesus nasceu para ela. Será que foi efetivamente na data quando a gente está acostumado a comemorar o natalício de Jesus? A sua história, sempre marcada por condenações precipitadas e muito preconceito dessa mulher flagrada em adultério, foi atravessada pelo Cristo, que se portou numa posição compreensiva, benevolente e justa acima de qualquer coisa.
E naquele dia, quando ela foi lançada aos seus pés, com as vestes desalinhadas, para ser apedrejada, talvez ali tenha sido o momento quando o Cristo nasceu no seu coração torturado de aflições. O Cristo não faz uma defesa apaixonada por essa mulher. Ele conclama a todos os acusadores e a nós também, que lemos e estudamos essa passagem evangélica, a misericórdia, a compaixão, a colocarmos-nos nesse lugar, não como se a gente estivesse ocupando uma posição de pretensa superioridade, infalíveis, né? Mas o Cristo tem esse poder, essa vocação ímpar de inverter as posições e nos transportar para o lugar daquele que está sofrendo uma injúria, que está sendo perseguido, que está numa condição de fragilidade e vulnerabilidade. O Cristo nos lembra da nossa fragilidade e vulnerabilidade humana. E talvez essa seja uma das formas pelas quais ele nos estimule a essa piedade, a esse sentimento de benevolência. Então, esse sublime encontro com a mulher flagrada em adultério, com Cristo, marca para ela o início de uma nova vida, de uma nova caminhada. Não apaga os seus erros, né? Há muitas interpretações, reflexões que a gente pode fazer sobre essa cena, como, por exemplo, no adultério, ninguém adultera sozinho. E, sob aquela perspectiva, apenas a mulher estava ali para a condenação, né? Essa observação também é, né, levada em consideração quando o Cristo estende a mão e faz a reflexão: se nenhum desses te condenou, eu também não te condeno, após todas as intervenções que ele faz, né? E a partir daquele momento, é como se ele reerguesse ela daquela autonomia esquecida, daquela dignidade perdida, para que ela seguisse adiante. Porque a vida dela não se restringiria a um erro, como a vida de nenhum de nós também se restringe aos nossos equívocos, pobres de nós. Imagina, se todas as nossas chances e perspectivas de êxito fossem aniquiladas por um erro, não haveria evolução, né? Porque erramos muito e erramos diariamente. Então, naquele momento, aquilo marca o início de uma nova vida, de uma nova caminhada. Eu posso prosseguir não obstante o meu erro. Perguntemos também à viúva de Naim. Imagine uma mãe indo enterrar seu filho, uma criança. Perguntemos a ela quando Jesus nasceu. Se não foi no momento quando, enquanto ela saía para enterrar o seu filho, né, naquela peregrinação, Jesus a viu, compadeceu-se do seu sofrimento maternal e lhe disse: querida, não chore. E toca o caixão e diz ao menino que estava prestes a ser enterrado: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E nesse momento ele retorna à vida. E nesse instante, talvez para essa mãe, ela também teve vida nova. E Jesus nasce naquele momento para ela. Indaguemos a Madalena. Onde foi e quando foi que nasceu Jesus? Né? Quando ela abdica da sua riqueza, do fato de ser cortejada por muitos homens ricos, de posses, e de comercializar também, né, o seu corpo em troca dos prazeres vãos, e ela decide abandonar tudo isso para ter vida nova, porque ela tinha uma grande sede de amor, como vai dizer o Espírito Humberto de Campos na obra Boa Nova. Então, será que Jesus nasce para ela quando ele pôde oferecer-lhe uma proposta de renovação, vida e esperança através desse convite ao sacrifício de si mesma? Será que Jesus nasce para ela depois da sua morte e ressurreição, quando os apóstolos lhe viram as costas? Isso é anotado por Humberto de Campos na obra Boa Nova. Eles temiam a opinião das outras pessoas com respeito a estar junto de uma mulher dita de má vida. E Madalena, não podendo seguir com os apóstolos, se resigna a receber os filhos do Calvário, como dizia o Cristo, os leprosos que vinham da Idumeia rumo a Dalmanuta, queriam habitar o vale dos leprosos sem ter ninguém por quem olhasse a eles. No diálogo que ela entretece com Cristo, né, ainda antes da sua morte,
ela vai falar com ele, né, sobre essa grande sede de afeto. Pobre dela, que não havia se casado e que não seria mãe. E o Cristo fala algo muito especial. Mas qual a mãe mais abnegada? Aquela que cuida dos filhos gerados pelo seu próprio ventre? Ou aquela que recebe por filhos diletos do seu coração todos esses que estão pelo caminho, todos esses que aguardam um momento de serem acolhidos em fraternidade? Então, talvez o momento quando Cristo nasce seja justamente nesse momento em que ela cuida de um modo devotado desses leprosos, contrai a lepra e, em momento algum, pensa nas próprias necessidades. Pensa, sobretudo, nesse conforto a toda dor, nessa maternidade que ela exerce pelas portas do coração. E, finalmente, a gente pensa no nosso querido apóstolo Pedro, que é o objeto do nosso tema de hoje. Quando será que o Cristo nasceu para o seu coração forte e paternal? Será que foi no momento que Jesus, à beira do mar do Tiberíades, o chama ao trabalho? Vem, Pedro, que eu te farei pescador de homens. Né? Será que é no momento quando ele nega o Cristo, mesmo tendo compartilhado da sua presença amorosa, naquele momento do testemunho, na prova de fogo, como diz Emmanuel, que ele teve medo e ele não teve a coragem e o desassombro de arrostar as consequências naquele momento de seguir Jesus? Será que foi nesse momento que ele desperta para a verdadeira vida, para essa proposta que mais tarde o Cristo vai fazer? Um das relações, né, entre Jesus e Pedro que eu acho mais belas, mais marcantes, é o que está grafado no capítulo 21 de João, quando o Cristo aparece à beira do mar do Tiberíades, do mesmo modo como foi o primeiro convite para o apostolado, para o discipulado, e Pedro está pescando, e ele não tinha passado a madrugada inteira, não tinha conseguido pegar nenhum peixe, e da praia o Cristo faz o alvitre, né? Lance-o à direita do barco, e aí vem a rede abarrotada de peixes. E quando ele chega, junto com João e junto com outros companheiros, à praia, já está o braseiro posto, a mesa posta para receber os peixes. E o Cristo dialoga com a frequência de 3, a mesma frequência da negação. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Né? Simbolicamente nos parece uma intervenção no sentido de fazer despertar no apóstolo que esse amor cobre a multidão dos pecados. Que não importa exatamente a fixação na cena da negação, cena que, aliás, Pedro deveria se martirizar muito por ela, se culpar muito por não ter honrado o mestre naquele momento. Mas havia uma vida toda pela frente, uma vida toda de oportunidades para que ele pudesse assumir essas provas de fogo. E ele assumiu. Depois daquele momento, Pedro foi essa pedra angular da igreja cristã primitiva, foi a sensatez, a lucidez, o discernimento, o amor paternal a todos esses filhos do Calvário que ele encontrou pelo caminho. Foi símbolo de resistência, de fortaleza, de estoicismo e, sobretudo, no fim da sua vida. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre esse contexto histórico, né? Em Roma, principalmente a partir dos anos 58 depois de Cristo, como nos narra o Espírito Emmanuel na obra Paulo e Estevão, pela psicografia de Chico Xavier, os sofrimentos pelo ideal de Jesus haviam sido multiplicados. Os discípulos do Evangelho estavam começando a morrer nas arenas do circo correndo pelo nome Augusto do Salvador. A situação dos cristãos era das mais dramáticas. Eles haviam caído aos apulpos do povo inconsciente, sendo estraçalhados vivos pelas feras faimadas nos circos de horror, ou queimados como faróis de resistência e de fé resoluta nos postes do martírio em praça pública. Aliás, a obra Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico,
narra com detalhes essas ocorrências lamentáveis que permaneceram ocorrendo por centenas de anos. Aquela época em Roma não era possível falar em justiça, porque estávamos no governo de Nero. Os cristãos eram conduzidos como se fossem escravos e condenados a suplícios extremos sem a menor oportunidade de defesa. Não obstante, a presença do cristianismo vivo dos primeiros tempos também em Roma. Não era apenas a cultura politeísta que vigorava, mas a perseguição aos cristãos tinha se tornado imensa, aterradora, a ponto dos cristãos precisarem passar a se reunir às escondidas nas catacumbas com medo. O imperador Nero foi Nero Cláudio César Augusto Germânico, que morreu com apenas 30 anos de idade. Governou do ano 54 até a sua morte, no ano 68 depois de Cristo. O seu reinado quase sempre é associado à tirania e extravagância. E ele é lembrado como autor de uma série de execuções sistemáticas, incluindo a da sua própria mãe e do seu meio-irmão. E enquanto Roma ardia em chamas, naquele incêndio tenebroso do qual ele foi o idealizador e incriminou os cristãos, os historiadores se dividem com respeito a essa opinião, mas aqui a gente está reforçando a opinião do próprio Espírito Emmanuel. Ele coloca na obra Paulo Estevão que o idealizador do incêndio devorador, né, de Roma foi Nero, sem a menor crise de consciência, um perfil tipicamente perverso, histriônico. E enquanto tudo se acabava, as pessoas desesperadas, algumas morrendo pisoteadas pela dificuldade da saída da cidade, ele compunha com sua lira implacável perseguidor de cristãos. Parecia um homem sensível a esses ensinamentos de vida e esperança. Em meio a todo esse clima, Paulo de Tarso, que havia chegado em Roma por volta do ano 61, como sempre estoico e resoluto, se lembrava do posicionamento cristão perante o rigor dos tempos. É nesse momento de prova de fogo que nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Cristo. Os cultos no início eram livres, mas passaram a ser fiscalizados quando a massa da população começou a entender o elevado alcance da nova doutrina, e assim passaram a se reunir às escondidas nas catacumbas. Emmanuel vai explicar isso na obra Paulo Estevão. Para os romanos, não todos, haviam exceções, muito nobres, de homens justos e dignos romanos, muitos, aliás, que se converteram ao próprio cristianismo. Mas, para a grande maioria dos romanos, escravo é escravo, inimigo é inimigo, e o nobre é o nobre. Então, quando eles perceberam que a mensagem libertadora, evangelizante do Cristo, promovia a expansão das consciências, uma nova postura, uma mudança de conduta perante a vida, perceberam que a dominação das massas havia pedido força, por conta da libertação que a mensagem do Evangelho propõe. Então é lógico que eles não gostaram disso. E a própria figura do César, que era uma figura implacável, ninguém é superior ao César, o poder máximo, travestia-se de arrogância, de prepotência, e tudo que se opusesse a esse poder era ferrenhamente combatido. Combatido com requintes de crueldade. Por isso, os núcleos de oração eram ameaçados e, vez ou outra, invadidos pela soldadesca romana, desrespeitosa muitas vezes, pelos centuriões a mando de César. E sobre os cristãos pesavam essas torturas experimentadas com muita coragem e desassombro. Paulo, por exemplo, acreditava que para o êxito indispensável dos seus esforços remissores a serviço do Mestre, os discípulos não poderiam caminhar no mundo sem essas marcas da cruz. Então, naquele momento, aquela era a prova de fogo. Aquele era o testemunho. E é interessante porque em O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que fala sobre isso. Na época do cristianismo primitivo, a prova de fogo era testificar a fé e manter esse achote aceso, não obstante
os graves suplícios enfrentados. Hoje, não mais os postes de martírio, não mais os circos de horror, não mais as feras esfaimadas que dilaceram os nossos corpos vivos. Hoje, a renúncia continua como proposta redentora do Evangelho, mas ela é de outra ordem. É a renúncia às nossas paixões, o enfrentamento sistemático e intimorato dos nossos inimigos interiores, dos nossos próprios adversários internos. A capacidade de eu abstrair-me, isentar-me de mim mesma, dos meus próprios interesses em prol do interesse coletivo. Minha gente, eu não sei se vocês moram em condomínio, né, ou numa associação em que seja mais presente a noção de comunidade, mas minha gente, a gente vê essa prova de fogo no dia a dia mesmo. Quando a gente se depara, por exemplo, onde a gente mora e a intolerância, a intransigência por coisas pequenas, o desrespeito em relação a regras que são regras mínimas de convivência para que o direito do outro seja preservado. E muitas vezes a gente transforma aquilo e se tem grupo no WhatsApp, né, dessa pequena comunidade, Ave Maria, aí que a gente vê a coisa fervilhar. E a gente transforma aquilo numa celeuma, né? Como se fosse questão de honra, de vida ou morte, de defender a nossa própria dignidade. Então, o silenciar das próprias paixões passa por isso. Eu entender que eu não estou sozinha, que a minha vontade não é soberana, que eu não estou sempre certa, quase sempre eu estou errada. E eu preciso abrir-me também, né? Me tornar permeável à opinião do outro, a essa posição do contraditório. Eu sempre digo, né, no canal Lições de Amor, que a gente está se aproximando do processo das eleições de 2022 e, em geral, esse momento é um momento conturbado, em que a gente vê recrudescer as animosidades, a gente vê aquelas posições polarizadas, as defesas, entre aspas, dos próprios candidatos, e nós, enquanto espíritas, somos livres para isso, logicamente, mas o que eu digo é que muitas vezes a gente acaba colocando em segundo plano as afeições que nós nutrimos, os vínculos que nós estabelecemos por ideias que deveriam ser ideias de união, né, de pacificação, de, de nos unirmos assim numa reflexão do que seja melhor não apenas para mim, mas para todos, do que seja importante sob o ponto de vista da sociedade da qual eu faço parte e que eu possa dar a minha contribuição também pelo voto. Então, perde o sentido que numa discussão em que a minha opinião é colocada e a opinião do outro também é colocada, que haja uma distinção de tal modo que leve a uma desvinculação de amizades, de amores, de relações, por conta do contraditório. Como nós temos sido intolerantes? Esse é o nosso testemunho. Essa é a nossa prova de fogo. Eu sou capaz de silenciar quando meu orgulho exigiria a defesa. Isso eu não admito. Não admito que falem assim comigo. Essa criança, eu não digo nem a criança, né? Seria pegar pesado com as crianças. Mas isso é o nosso barbarismo tentando aflorar de novo naqueles moldes do duelo de antigamente. Que a gente pegava em armas por uma questão de honra, para defender a honra. O que hoje nos passa como um completo contrassenso para alguns. Porque outros continuam achando que pegar em armas para defender a própria honra é uma questão de dignidade. Mas o pensamento espírita reformou essa ideia. E a gente precisa pensar sobre isso. Pensar sobre o cuidado que nós temos tido com os nossos ideais, a presentificação desses ideais na nossa vida, quando a gente está dentro da família, quando a gente está no trânsito, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai à academia, quando a gente tem uma vida de relação social, quando a gente está no trato íntimo, né, com o nosso enlace amoroso, com os nossos amigos, enfim.
Então, nós também precisamos carregar uma porção, eu diria, bem atenuada dessas marcas da cruz, porque muito do peso da cruz que a gente carrega ainda é a cruz dos nossos equívocos. A gente ainda não carrega o peso da cruz do Cristo propriamente, porque a gente ainda está tentando se desvencilhar das nossas próprias imperfeições e chagas. Então a gente, com base nisso, reflexiona. Será que nós já trazemos essas marcas da cruz pela nossa caminhada do mundo? Quais são elas? A nossa caminhada no mundo tem deixado que rastro? Porque naquela época, nas catacumbas, era a forma de se manter esse archote luminoso pela fé aos cristãos fervorosos. Assim como hoje, quando a gente se reúne na casa espírita, quando a gente se reúne nas reuniões familiares, para ter aquele novo ânimo, aquela esperança recobrada para os dias melhores, quando a gente faz o evangelho no lar, são formas de alimento para a nossa alma. E essa belíssima mensagem que hoje nos serve de tema, no capítulo 51 do livro Antologia Mediúnica do Natal, o Natal do Apóstolo, pelo irmão X, Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nos faz pensar nisso. Simão Pedro, que decide ir para Roma, veja só, Simão Pedro já tinha passado dos 70 e tantos anos de idade. Ele já tinha sido preso, flagiciado, banido de Jerusalém. Olha o jogo de cintura que Simão Pedro tem ao longo de toda a sua vida para conciliar os interesses judaizantes com os próprios interesses evangélicos. Não obstante, a perseguição tornou-se implacável e ele decide, no fim da sua vida, ir a Roma. Paulo estava em Roma. E ele queria ser útil a Paulo. Só isso já é de uma grande reflexão para a gente. Quantas vezes, com muito menos idade do que Pedro, tendo feito muito menos pela nossa vida, pela vida dos nossos semelhantes do que em relação a Pedro, a gente já quer se aposentar, né? Não falo da aposentadoria da prestação de serviço material, mas eu estou falando aqui do ideal cristão. Se aposentar, eu digo com respeito a se desincumbir dessa tarefa impostergável de se analisar, de se melhorar moralmente. Às vezes a gente fala brincando, mas como diria Freud, é brincando que se revelam grandes verdades, né? Que o inconsciente, o desejo inconsciente se manifesta. Às vezes a gente fala brincando, não, isso daqui eu deixo para a próxima reencarnação, que está muito difícil, é um nó, né? Difícil de ser desatado, então a gente deixa para depois. Pedro, já no fim da sua vida, embora hoje 70 e poucos anos, por conta da expectativa de vida da população, a pessoa seja ainda muito jovem, né? Mas naquela época ele já estava se aproximando do fim da vida e ainda havia necessidade de ser útil, justamente por conta de ter esse ideal cristão muito claro na sua existência. Ser útil a Paulo. E Paulo, que estava interessado em ir à Espanha, faz todas as tratativas para recebê-lo muito bem, com o carinho de que ele merecia, né? Prepara uma casa para ele e deixa tudo certo para que ele fosse o representante em Roma das dúvidas que vinham das igrejas, enfim, de todas aquelas demandas que surgiam. Então, ele, embora saindo daquelas tricas farisaicas em Jerusalém, encontra esse clima que a gente falou do martírio e da perseguição em Roma. Foi preso nas catacumbas e encaminhado ao martírio. Nessa altura, já tendo passado dos 80 anos, com a doçura de um pai bondoso e dócil, e se entrega sem resistência. Eu acho interessante isso, porque Pedro tinha justificativas de sobra no seu currículo espiritual para advogar em causa própria, e ele não o faz, em momento algum. Ele entende como parte do seu contributo a mensagem divina passar por aquela situação. E às vezes, se a gente interpretar isso ao pé da letra, algumas pessoas dizem, não, mas isso quer dizer que se eu passar, proporcionalmente falando, por um processo de injustiça, pense numa calúnia, numa injúria, num crime contra a honra, eu não tenho o direito
de buscar um advogado, a justiça para me defender, não é disso que a gente está tratando aqui, né? É lógico que nós temos esse direito, mas a grande questão está de, tendo recorrido a esses recursos sem êxito, aceitar que talvez essa experiência seja importante para o nosso processo de aperfeiçoamento, de entendimento mais profundo das causas espirituais. Será que a gente, com o entendimento que nós temos da doutrina espírita, com a visão imortalista, com o avanço das ciências, com noções filosóficas, psicológicas, como a gente tem hoje, né, difundidas de uma forma, inclusive, bem popular, a gente já conserva essa bondade, essa doçura, essa docilidade de um pai de todos, como Pedro, com muito menos conhecimento teórico, né? Mas com uma sabedoria de vida muito mais exemplar. Porque parece que o problema não é de conhecimento, o problema é de prática. É a essa prática que nós estamos sendo convidados. Por isso que a gente fala tanto em renúncia. Porque a renúncia é o instrumento, né, ou a métrica, melhor dizendo, mais fundamental pela qual a gente pode aferir o grau de evolução espiritual. A capacidade de ter esse desinteresse pessoal, como Kardec vai colocar em O Livro dos Espíritos, é mais sublime do que todas as virtudes. E o espírito Humberto de Campos, irmão X, vai dizer que quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para esse derradeiro sacrifício, ele sentiu seu coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. Ou seja, aquele momento não foi fácil, só porque Pedro estava mais amadurecido pelos anos. Mas ele decide seguir adiante, assumir, arrostar a consequência sobre o seu testemunho de amor. E ele levantava a cabeça branca, destacando-se na turba à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes, lamentando que as criaturas humanas tivessem ainda aquele posicionamento, não por ele, mas passados, né, quase 70 anos, não, menos, né? Passados uns 30, 40 anos do martírio recente do Cristo, do martírio recente de Estevão, do martírio de Tiago, né? Tiago Maior, dentre tantos outros, ele também ser martirizado em prol de uma mensagem que visava traduzir esperança, bondade, caridade, misericórdia. E aí Humberto de Campos vai dizer: irmãos do Evangelho ladeavam-no tristes, escondendo o próprio desespero, diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Aquele pesar que a gente sente ao perceber que definitivamente, né, não há razão de ser para algo tão infame. Já tendo enfrentado tantas perseguições e ataques, tendo sobrevivido às investidas dos fariseus em Jerusalém, à frente da casa do caminho, ainda passar por isso. Como dissemos, Pedro já tinha sido expulso, preso, já tinha se deparado com superlativos desafios. Não obstante, tudo enfrentava, intimorado. Homens, mulheres, crianças, todos o cercavam. Esse querido apóstolo, para lhes prestar as demonstrações de apoio e de carinho. E mesmo aqueles que não eram seguidores do Cristo o olhavam com respeito e compadecidos da sua situação. Porque o trabalho infatigável de Pedro era conhecido por todos. As suas curas aos enfermos, o trabalho ao qual se entregava abnegadamente, afanosamente, até mesmo os soldados romanos, ao escoltá-lo, tentavam manter, alguns, o respeito pela sua veneranda presença, pela sua autoridade moral. Entretanto, como vai nos contar o espírito Humberto de Campos, apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição,
que tinha uma posição de liderança. Olha o perigo das posições de liderança. Quando a gente não tem a preocupação necessária e indispensável com o poder dessa exemplificação, no que há de bom e no que há de ruim. Posições de liderança no trabalho, posições de liderança na política, posições de liderança dentro de casa, na relação vertical de autoridade que os pais estabelecem em relação aos seus filhos. E fora desses laços consanguíneos, quando às vezes nós nos tornamos pessoas de referência para crianças ou outras pessoas, posição de liderança dentro do movimento espírita, posição de liderança em relação a todos esses a todos esses vínculos que às vezes a gente estabelece. Os cristãos somos vitrines, somos observados pela nuvem de testemunhas encarnadas e desencarnadas. Alguns que torcem por nós, que nos encorajam, nos dão bom ânimo, boas vibrações. Outros que nos criticam, que nos detestam, muitas vezes sem nos conhecer. Outros que nos conhecem e nos detestam, nos odeiam, né? E tudo isso é importante que assim aconteça. Porque essa associação de mentes é natural, é da lei. Nós somos essas antenas psíquicas e irradiantes nos associando por afinidade, nos distanciando por falta de afinidade. Mas quando estamos numa posição de liderança, o efeito e o impacto disso é tão grande. Aí eu volto na questão do condomínio. Eu conversava outro dia com uma vizinha dizendo, se possível, procure não se indispor com outras pessoas que convivem nesse prédio. Vocês já pararam para pensar o poder que há no lugar onde a gente mora? Pessoas que fisicamente, né, geograficamente, estão próximas de nós, que nos veem, justamente naqueles momentos em que a gente deixa a máscara cair, né? Essa máscara simbólica, que nós somos mais nós mesmos, que nos observam os passos, que sabem das nossas posturas. Num momento de desagrado, a gente toma uma ação impensada e a vibração sobre nós, o impacto dessas mentes sobre nós, pode ser tanto positivo, de bom ânimo, esperança, como a gente tem colocado, né, de admiração. Nossa, que bacana, aquela pessoa batalhadora, corajosa, a admiro, como o contrário. Procuremos não nos indispor, porque a gente desconhece a proporção e os efeitos disso. E nenhum de nós é tão invulnerável a ponto de dizer o que vem de baixo não me atinge. Como muitas vezes a gente conhece pelo senso comum. Tenhamos muito cuidado com isso. Porque o que vem de baixo é justamente o que mais nos atinge. Justamente por quê? Por nosso grau de imperfeição moral. Veja quanto empáfia há nessa afirmação, né? Como se a gente se achasse o suprassumo da humanidade e invulnerável a essas influências. Então, quando a gente exerce qualquer posição de liderança, é importante a gente observar o comprometimento próprio, a responsabilidade própria e também a que eu demonstro a esses que são os meus súditos, os meus sucedentes, os meus seguidores, seja lá o que for. Nas redes sociais, por exemplo, perfis que têm muita audiência, né? Às vezes eu tenho pena, porque tem certas circunstâncias que eu admito, eu não saberia como lidar. Não sei se teria força suficiente para enfrentar certas coisas que a gente vê. Então, no caso de Pedro, um dos pretorianos, Sertório Aniceto, que era um destacado elemento na expedição, não poupava o sarcasmo. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e do êxtase que se fazia, talvez por inveja, desdobrava impropérios. Para diante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. Não abuse da crendice do povo, ladrão imundo,
chegou o seu fim, destilando o ódio, objeto, com certeza, de algum conflito psíquico. Sertório Aniceto era pretoriano, ou seja, pertencente ao grupo de legionários encarregados de proteção do pretório, a residência romana do responsável pela administração da justiça pelos romanos. E ele ofendia Simão Pedro com fortes palavras, enquanto os cristãos contritos choravam, apiedados, em desespero, pela prisão do apóstolo. Simão, fadigado já pela idade, pelas imensas lutas que travou ao longo dos tempos, sentia que a Boa Nova necessitava de novos trabalhadores, mais robustos, jovens, bem dispostos, para atender a esse elevado preço cobrado pela construção do reino divino no coração de todos os homens. Mas não obstante os impropérios, Pedro não guardou ressentimentos. Parece ter enfim aprendido a cumprir o ensino de Jesus, que a gente já citou, que está no capítulo 18 de Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. E aí Jesus narra uma história, uma parábola muito interessante para exemplificar esse ensino. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis fazer contas com os seus servos e, começando a fazer essas contas, lhe foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo esse servo como lhe pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida fosse paga. E o servo, prostrando-se, rogou piedade, generosidade e que lhe pagaria. Então o Senhor, movido de compaixão, lhe soltou e lhe perdoou a dívida. Mas esse servo, saindo aliviado, encontrou um de seus conservos que lhe devia também 100 dinheiros e, lançando-lhe mão dele, o sufocava, exigindo o pagamento. E do mesmo modo seu conservo roga por piedade a esse servo que foi absolvido pelo seu senhor, prostrando-lhe aos pés. Entretanto, o servo é rígido, inclemente, contrariamente ao senhor, e lhe encerra na prisão. O senhor o chama e lhe pergunta: Não devias tu ter compaixão do teu companheiro como eu tive misericórdia de ti? E, indignado, entregou esse servo aos atormentadores. Mudou, a sua postura. E Jesus encerra dizendo: Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Então, naquela tarde de suplício, em que Simão estava sendo levado ao martírio, ele contemplava o céu escaldante de modo muito triste e orava em silêncio. Sentia uma imensa saudade de Jesus, ansiava profunda e sentidamente para retomar-lhe a companhia. E enquanto andava por Roma, naquele cenário triste, recordava-se da Galileia e do Cristo. Sua paisagem mental tinha como que se transportado para aqueles tempos, quando era primavera no coração dos homens que recebiam as sementes de vida e esperança do Senhor. E Humberto de Campos vai nos contar que ele em pensamento revia o lago de Genezaré, nos seus dias mais belos, as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. E por estranhos mecanismos da memória, ele respirava de novo o perfume das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, de todo aquele cenário de Cafarnaum. Ia reconstituindo as pregações do divino amigo e parecia jornadear de retorno aqueles com quem convivia quando o Cristo esteve na terra. Recordava-se do tempo quando desfrutava da amizade do seu tão estimado amigo. E sem perceber, chega ao local da sua crucificação, onde seria supliciado, e entrega-se sem resistência aos soldados que muito depressa o desnudaram. Pedro parecia hipnotizado, diríamos com mais acerto em êxtase. Em O Livro dos Espíritos, Kardec destina, na segunda parte da obra,
no livro segundo, né? Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 8º da Emancipação da Alma, as questões 439 a 446, a investigar o êxtase, esse estado da alma que faz o espírito penetrar psiquicamente em mundos superiores, vendo esses mundos e compreendendo a felicidade dos que os habitam. E justamente daí nascendo o desejo sincero de lá permanecerem. Então Simão parecia não sentir o tempo passar, como nos diz Humberto de Campos, como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregamente aguardando, quase nada percebeu das marteladas rudemente manobradas. Em derredor, escutava os protestos dos espectadores da lamentável exibição. Mas Pedro não via que o tempo escoava. Não percebia nenhum dos golpes que lhe eram desferidos. Orações e lágrimas por toda parte. As mãos cristãs postas, intermediando esse momento do passamento do apóstolo. E a morte tardava. Aniceto, impaciente então, lança-lhe uma pedra e lhe desfere o golpe mortal e final. Em êxtase, Pedro nem sente os efeitos físicos quando desencarna. E enquanto tantos choravam por seu martírio, Sertório, destilando esse ódio, o apóstolo começa a se desvencilhar dos laços corpóreos e passa a se encontrar livre das algemas do corpo. E Jesus lhe recebe e lhe conduz a um oásis do mundo espiritual. Humberto de Campos vai narrar. O ancião, após se desalgemar do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos e alheio à algazarra em torno, contemplando o firmamento, onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, percebeu a presença de Jesus, endereçando-lhe um inesquecível sorriso. E ele, enfim, ansiando tanto por aquele reencontro, exclama: Mestre, enfim, estamos de novo frente a frente. O Messias o toma nos braços como uma criança, aconchegando no seu coração compassivo. E acompanha Pedro para uma pequena viagem, onde ele visita lindas paragens, onde pôde recolher lições preciosas desse plano superior onde estava. Depois de um tempo, porém, Jesus diz a Simão que ele poderia permanecer naquele lugar por quanto tempo desejasse, mas que ele, o Cristo, precisaria ir. E Pedro pergunta para onde Jesus iria. Então ele responde que voltaria à terra, pois enquanto houvesse uma única lágrima ou um pedido de socorro, ele não poderia descansar. Simão, fundamente surpreendido, lhe diz que o acompanharia para esse trabalho, relembrando os antigos tempos, quando Simão seguia o mestre onde quer que ele fosse. E assim, Jesus e Simão demandaram juntos os quadros de ação, evidenciando esse amor sublime e reinante entre eles e abarcando toda a humanidade. Se encaminharam para as catacumbas, onde os cristãos costumavam se reunir, insuflando-lhes o bom ânimo, principalmente naquele momento do testemunho final. A multidão cantava, glorificando o Senhor. E rememoravam, naqueles últimos momentos da sua existência terrena, a substancial importância desses ensinos evangélicos para terem a esperança de testemunhar até o fim. Simão, emotivo, começa a chorar de alegria. Anelava a ser bom, como nos diz Humberto de Campos. Aspirava a ser irmão da humanidade. Queria auxiliar cada vez mais na construção desse reino divino em louvor do Evangelho. E imerso nessas ondas de gratidão, Jesus lhe diz: Pedro, alguém te chama. E é justamente esse o momento que a gente falou no início da nossa preleção, que é a prova de fogo do apóstolo após a sua desencarnação. O apóstolo se volta,
admirado, e vê na pequena comunidade ao longe um homem triste, carregando nos braços um pequeno menino agonizante. Com muito esforço, reconhece que era Aniceto, o seu algoz, rogando a ele, Pedro, mentalmente, que se compadecesse do seu filho que ardia em febre. Olha a ambiguidade. Aniceto, ao mesmo tempo que o odiava e o achava bruxo, reconhecia o poder de cura através das suas mãos. E era como se registrasse a presença de Pedro, expondo todos os seus remorsos que amargava. E naquele momento tão difícil da sua vida, naquele transe tão decisivo, pedia-lhe perdão. E Pedro, sem pensar duas vezes, enternecido, podendo ter ficado indiferente, decide ajudá-lo. Cura seu filho com passes magnéticos e, a partir daquele momento, o seu algoz, Sertório Aniceto, inicia uma nova vida. Como nos diz Humberto de Campos, o antigo pescador não hesitou. Depois de beijar a fronte suarenta, afagou a criança, atribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, tocado por forças renovadoras, o menino despertou, lúcido e refeito. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e, renovado, começou a cantar em lágrimas: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para todos os homens. Então a gente poderia dizer que naquele momento Jesus nasceu no coração de Aniceto. E Simão dá continuidade ao serviço do mundo espiritual. Ele nos mostra com esse exemplo, um exemplo incansável de amor por toda a humanidade, que não importa de onde nós viemos, quão importante nós somos, se rogarmos com fé, se permanecermos junto ao Cristo com o nosso divino amigo, secando as lágrimas de todos os que rogam auxílio, nós vamos encontrar a luz em nossos caminhos da implantação desse reino divino. Pedro, com seu carinho paternal por toda a humanidade, edificou sua própria transformação pela vivência do Evangelho. Edificou o cristianismo no mundo, a fim de que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos para viver também esses exemplos. Então, meus amigos, que nós possamos nos inspirar com essa bela mensagem e possamos também fazer a nossa parte. Talvez não uma missão tão grandiosa quanto a de Pedro, mas uma missão pequena, uma missão anônima, mas igualmente importante para nós e para os outros que convivem conosco. Muita paz a todos e muito obrigada.